poder, maravilhoso és. Fala assim, Mariana, maravilhoso és. És pra mim. Então fala assim, Rose. Fala pra ele de coração que você tá firme. Meu coração firme na promessa. Firme nas promessas do Senhor. E quando tudo eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que eu posso. Assim eu sei que eu posso prosseguir. Então declare mesmo quando eu chorar. Mesmo quando eu chorar. As minhas lágrimas. Para regar a minha fé. Para regar a minha fé. E consolar meu coração. Consolar meu coração. Pois os que choram. Pois o que chora os pés. Clamando em nome. Clamando em nome de Jesus. Alcançará de ti. Alcançará de ti. Fala pra ele, Pati. Misericórdia. Misericórdia. E graça e luz. Declara pra ele. Declara que nessa noite você quer alcançar misericórdia. Quer alcançar a luz pra tua vida. Fala de todo o coração. Ah, meu Deus, eu quero te alcançar nessa noite. Com a minha oração, com o meu clamor. Sim, meu Deus. Que essa pessoa, meu Pai, ela possa te alcançar. Aquilo que ela não tem conseguido alcançar na vida dela. Aquilo que ela não tem conseguido, meu Deus, transformar, mudar. Porque tem coisas que parecem tão longe das nossas mãos. Tem coisas que parecem tão distante da nossa vida. Mas o Senhor não é distante. E quando alcançamos o Senhor, meu Pai, o Senhor nos leva a coisas que nem podemos imaginar. Às vezes queremos alcançar tantas coisas e esquecemos, meu Pai, que o propósito é te alcançar. É o Senhor que nos leva, que nos guia e que nos coloca, meu Pai, aonde um dia queremos estar ou chegar. Queremos alcançar caminhos, lugares, bens materiais, mas esquecemos, meu Deus, de alcançar aquele que tudo pode fazer, aquilo que tudo pode nos entregar. É por isso que nessa noite, meu Deus, estamos aqui para te alcançar a tua misericórdia, alcançar a tua luz, a tua graça. Meu Deus, que nessa noite, meu Pai, o teu povo possa alcançar o Senhor. E dessa maneira, ó Pai, o Senhor colocar essa pessoa onde ela almeja, naquilo que ela deseja. É o que eu determino, meu Deus, para essa noite, para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga: eu recebo na minha vida a misericórdia, a graça e a luz do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Amém, igreja. Amém. Boa noite para você que veio buscar o nosso Deus nessa noite. Que hoje você possa alcançar o nosso Deus e tudo aquilo que vem na mão dele, para que você possa conquistar aquilo que um dia você sonhou, que você almeja. Amém, meus amores. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Você que é novo aqui, toda segunda-feira é dia da gente buscar pela nossa vida financeira. E só conseguimos alcançar uma vida próspera. E quando eu falo prosperidade, eu não falo só de dinheiro, de alegria, de paz, de amor, de felicidade. Só conseguimos alcançar tudo isso quando aprendemos a alcançar o Senhor. Porque sem Deus, nada tem valor. Nada daquilo que o mundo possa te entregar tem valor. Talvez tenha um preço que você pague, mas o que tem valor realmente é aquilo que vem de Deus. Então que nessa noite, através do Senhor, você possa alcançar tudo o que você sempre lutou para ter, mas através de Deus. Porque o que vem de Deus vem para permanecer na tua vida. Amém? A paz, o emprego, o amor, a alegria, a prosperidade, o dinheiro, tudo aquilo que vem do nosso Deus. Que nessa noite você possa alcançar Ele. Amém, meus amores? Vamos pregar a palavra do Senhor, que é onde você vai aprender? Vamos pregar a palavra?
Abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26. Abre lá pro bispo. Gênesis 26. Vamos pregar a palavra do Senhor. Hoje é dia da prosperidade. Vamos falar... Pessoal, dia da prosperidade a gente vai falar sobre essa área, tá? Não vou falar aqui sobre casamento porque não é o dia, tá bom? Vamos falar sobre a vida financeira, tá? Fica tranquilo que eu não vou pedir dinheiro de ninguém. Eu vou te ensinar, tá bom? Para que Deus possa te abençoar. Abre lá pro bispo, por favor. Abre lá, rapidinho. Gênesis 26. A paz, para quem o bispo não falou a paz. Maila, Jander, meu amado. Tudo bem, meu povo? A Alice, que eu acho que está assistindo através da Piedade, né, Piedade? Tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar sempre em nome de Jesus. Amém? Sheila, paz. Tem mais alguém que o bispo não falou? Depois vocês ficam bravos comigo. Não, o bispo não fala comigo. Amém? Eu sim, o bispo vai estar orando sim, tá? Lucidalva, Cirleia, Andréia. Que bom ter você aqui de novo, Andréia. Que Deus te abençoe sempre. Amém? Pati Silva, que Deus abençoe a tua vida. Amém? Tem mais alguém que o bispo não falou? Adriana, Fernandinha. Fernandinha falou pro bispo que comprou sambiquira, porque lembrou do bispo. Alice, meu amor, minha discípula, Deus abençoe. Piedade, discípula do Senhor também, Deus abençoe. Amém? Fernandinha, né, Fernandinha? Falou pro bispo, fiquei tão orgulhoso. Falou, bispo, eu comprei sambiquira porque quando eu vi, eu lembrei do Senhor. Né, Dani? Posso pregar a palavra? Coloca aí pro bispo. Abre a tua Bíblia. Pessoal, você tem que abrir tua Bíblia, ainda mais hoje, que eu vou te dar um versículo que você vai ter que escrever na toalhinha. A toalha que eu pedi para você separar. Bispo, eu não sabia. Você não sabia porque você não escutou o áudio lá no grupo. Eu pedi. Você leva as coisas de Deus avulso, separa a toalhinha para você escrever. Amém? Você escrever na toalhinha. Combinado? Um versículo que está aqui, que vai ser a nossa campanha, através desse versículo profético para a tua vida. Para que Deus possa abençoar. Amém, Mari? Posso pregar assim ou não? Coloca pro bispo aí. Posso pregar, meus amores? Deixa eu beber água, que eu falo que nem um papagaio. Eu coloco, Paty, só me chamar no final do culto, tá? Minha esposa coloca o número do bispo, só mandar mensagem que eu te coloco lá, é de graça, não paga nada, tá bom? Prestem bem atenção nessa palavra, presta atenção. E quando eu falo prestar atenção, que você tem que guardar ela no teu coração, tá? Ela não pode entrar por aqui e sair por aqui. Ela tem que entrar e você guardar, para que você possa colocar em prática. Tá bom, Rose? Vamos lá. Rosânia, presta atenção, Rosânia. O título diz assim, ó. Gênesis capítulo 26. O título diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. Então olha que forte. Isaac, ele foi a Gerar. Gerar era um lugar, era uma terra, tá? Por causa da fome. Então, toda a terra naquele momento estava passando por um momento de dificuldade, de fome extrema. Mais uma vez. Estava passando por muita fome. E não é que Isaac, ele não tinha condições de manter tudo que ele tinha. Só que Isaac, ele pensava além. Ele sabia que se aquela fome chegasse até a vida dele, até a família, logo, logo tudo que ele tinha também iria se acabar. Então Isaac não ficou esperando as coisas acontecerem. Isaac tomou uma atitude. Tem momentos da nossa vida que você não tem que ficar esperando a resposta vir. Você tem que ir atrás dela. As pessoas, elas confundem esperar em Deus em não fazer nada. E não é dessa maneira. O esperar em Deus é você agir sabendo que Deus vai entregar para você. O esperar em Deus não é você ficar sentado esperando tudo cair do céu, esperando a resposta vir, as coisas acontecerem. Não! O esperar de Deus é diferente. Quando diz esperar em Deus, é que você tem que agir confiando e sabendo que Deus vai enviar o socorro. Mas quando você age, agora você não quer agir, você não quer fazer nada, mas quer ficar esperando que Deus faça alguma coisa. Então, Isaac, sabendo de tudo aquilo, ele não esperou, Catiene,
a fome chegar até o acampamento, até onde eles estavam, até a família. Isaac não ficou esperando, não. Quando Isaac ficou sabendo, quando Isaac viu o que estava acontecendo, ele não ficou esperando uma resposta. Ele tomou uma atitude. Isaac não tomou uma atitude para ter mais, mas sim para proteger o que ele já tinha. Você está entendendo, sim ou não? Isaac não saiu de lá para ter mais, mas sim para proteger o que ele já tinha. E na nossa vida, nós seres humanos, nós somos assim. A gente sempre luta e batalha para ter muito mais. Só que a gente esquece de proteger e de cuidar daquilo que a gente já tem. Da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, dos nossos bens materiais. Você tem que cuidar, tem que manter. A sua luta muitas vezes é sempre para você ter mais. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou usar o Jander como exemplo aqui. O Jander é cabeleireiro. Então, imagina se o Jander só lutasse para ter clientes novos, mas ele não cuidasse daquele que ele tem, os clientes que ele já tem. Aqueles clientes que ele já tem, uma hora ou outra iam parar de ir lá, porque a preocupação dele ia ser só ganhar clientes novos. Mas não, ele tem que cuidar dos clientes que são firmes, que estão ali sempre, que sempre cortam o cabelo com ele. Tem que cuidar daqueles ali. Então muitas vezes na tua vida esse é o problema. Você se preocupa tanto em ganhar, em querer, em desejar, que você acaba deixando de cuidar daquilo que você já tem nas tuas mãos. De proteger a tua família, a tua casa, a tua vida financeira. Você luta tanto para ganhar mais dinheiro, mas o dinheiro que você tem você não cuida. Você não guarda, você gasta, você entrega de mão beijada pro diabo. Você está entendendo, sim ou não? Então ao invés de você cuidar daquilo que você tem, você tenta querer aquilo que você não tem. E é aí que está o problema. Então Isaac, quando ele saiu dali, não era para que ele pudesse ter mais, mesmo que Deus deu mais para ele. Mas ele saiu dali preocupado em não perder o que ele já tinha. Então Isaac não ficou esperando as coisas acontecerem. Isaac não ficou esperando Deus ir lá. Não, Isaac tomou uma atitude. Isaac falou assim: ó, família, levanta o acampamento e vamos sair daqui. Porque a fome está chegando, está se alastrando. E por mais que a gente tenha mantimento, tenha dinheiro, ouro, riqueza, uma hora essa fome, ela vai chegar aqui aonde a gente está. E por causa disso, vamos acabar perdendo tudo o que temos. Então antes de acontecer isso, não vamos ficar esperando. Vamos agir. Vamos sair daqui. Você está entendendo? Para de ficar esperando as coisas acontecerem. Faça você. Para de ficar esperando, irmão. Haja. Não fique esperando a resposta, a solução. Vai e faz. Eu já ensinei vocês a palavra oração. Orar e ter uma ação, uma atitude. E às vezes é o que está faltando para vocês. É essa atitude. Você é uma mulher de oração, um homem de oração, ora o dia todo, ora a noite toda. Só que às vezes está faltando a atitude, a sua ação. E é por isso que as coisas não estão mudando. Porque tem coisa na nossa vida que precisa da oração, só que ela precisa vir junto com a ação. Precisa orar, mas precisa fazer também. E é o que você não está fazendo. Isaac fez. Isaac saiu de lá. Foi procurar algo melhor. Você está entendendo, sim ou não? Quem está entendendo? Coloca pro bispo aí. Tá entendendo? Aline, parabéns para você, tá? A Aline trouxe o Jefferson pro culto, pra live. Tô orgulhoso de você, tá, Aline? Que Deus continue te abençoando. Amém? Estão entendendo, igreja? E presta atenção que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra, versículo 26, escuta. Versículo 1, perdão. Capítulo 26, versículo 1. Versículo 1, pessoal, acompanha com o bispo aí, tem que prestar atenção, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então presta bem atenção. Está dizendo ali assim, Jander, que havia fome naquela terra.
Só que não era a primeira vez que tinha acontecido aquilo. Aquilo já tinha acontecido antes. Lá com Abraão. Quem lembra? Eu já preguei sobre isso. E se eu não me engano, foi segunda-feira passada, né? Eu acho. Quem lembra? Então essa daqui não era a primeira vez que estava acontecendo aquele problema. Tem um ditado que diz assim, que dor de barriga não dá uma vez só. Já ouviram esse ditado? Então, olha que coisa. Isaac, querendo ou não, ele já tinha passado, ou pelo menos observado, tudo isso que estava acontecendo. Porque isso já tinha acontecido na família dele. Em um momento a fome também já estava grande, e o pai teve que sair da onde estava para ir para outro lugar. Então, Isaac, ele já tinha passado por esse problema, por esse período. E aquilo que Isaac passou trouxe para ele experiência, fez com que ele aprendesse. E aí que está o teu problema, de novo. Por quê, bispo? Porque você continua passando pelas mesmas coisas e você não aprendeu ainda. Entra ano e sai ano, o mesmo problema. E aquele problema que era para ter trazido uma experiência para você, era para ter trazido para você sabedoria de como resolver ou de como agir, você não aprendeu nada. Você está entendendo, sim ou não? Isaac não ficou desesperado porque ele já tinha aprendido da primeira vez, lá quando aconteceu. Ele já sabia. Então esse que é o teu problema, porque você passa por coisas, mas você não aprende. Você sempre cai no mesmo erro, sempre cai na mesma conversa, na mesma falha. Escuta, o teu erro tem que servir para criar em você uma experiência, para que você aprenda a agir. Porque senão o problema sempre vai chegar diante de você e você sempre vai ficar preocupada, desesperada, sem saber o que fazer. Porque ao invés de você ter aprendido com aquilo que aconteceu, você não aprendeu nada. Você não aprendeu já que você tem que cuidar do teu dinheiro? Você não aprendeu que a tua fidelidade com Deus em tudo? Você já aprendeu tanta coisa. Só que você continua sempre nos mesmos erros. Sempre que acontece o mesmo problema, você acaba entrando de novo em desespero. Já aprendeu que não deve contar de tudo para as pessoas que acontecem na tua vida. Já aprendeu que não deve chamar todo mundo para tua casa. Você já aprendeu tudo isso. Só que você continua praticando e fazendo os mesmos erros. Presta atenção. Você tem que ter experiência daquilo que você já passou. Das coisas que você passou ano passado. As preocupações, as dívidas que aconteceu, aonde você gastou dinheiro e não era para gastar. Você tem que aprender com aquilo que você fez. Senão nada vai mudar. Você fala, não, bispo, eu aprendi. Mas está lá de novo, gastando dinheiro onde não é para gastar, fazendo o que não deve, você não aprendeu. Então você tem que aprender com as tuas experiências, com aquilo que lá atrás deu errado, você não tem que fazer de novo. E foi o que Isaac fez. Isaac já tinha passado por isso que ele não permaneceu naquele lugar. A fome já tinha chegado, não era a primeira vez. Não era a primeira vez que estava acontecendo esse problema. Ele estava enfrentando o problema novamente. Só que ele já sabia o que fazer. Por quê? Ele aprendeu lá atrás, quando aconteceu. Talvez na primeira vez que aconteceu, você não sabia o que fazer. Você ficou desesperada. Só que você aprendeu. Você buscou. Aí vai acontecer de novo, porque dor de barriga não dá uma vez só. A luta não vem uma vez só. A preocupação não vem uma vez só. Só que você já aprendeu o que fazer. Quando vier a situação, quando vier a dificuldade, vou orar, eu vou agir, vou pedir sabedoria, eu vou fazer alguma coisa. Você não vai fazer a mesma coisa que você fez lá atrás, ficar desesperado, ficar preocupado, reclamando, procurando saída e ficando confusa, procurando qualquer porta. Não, porque você já aprendeu lá atrás. Então você tem que olhar para aquilo que você passou e tirar daquilo alguma experiência, para que quando acontecer novamente, você saiba como agir. Não, para resolver aquele problema lá, eu fiz isso daqui. Eu guardei um pouco de dinheiro, eu parei de gastar, então eu vou fazer de novo, porque daquela vez eu consegui sair dessa situação dessa maneira. Eu vou sair de novo dessa situação fazendo dessa maneira. Pronto, eu aprendi lá atrás. Você está entendendo, sim ou não?
Para que quando chegue o ano que vem e passe por esse período, e quando vir a fome de novo, quando vir o problema de novo, você saiba o que fazer sem ficar desesperado, sem ficar preocupado, porque você aprendeu. Você tem que entender isso. Você tem que aprender com aquilo que passou, com aquilo que aconteceu. Você tem que aprender, senão nada vai adiantar. Você sempre vai passar pelas mesmas situações e sempre vai ficar sofrendo, desesperada, preocupada, porque você não aprendeu. Cria experiência na tua vida. Estão entendendo, sim ou não? Coloca aí pro bispo. Posso continuar? Posso? Presta atenção na palavra. Escuta, ó. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha que forte. Então apareceu para Isaac o Senhor. E o Senhor falou assim, Jander: Isaac, não vá para o Egito. Habite aonde eu disser para você. Então escuta, não é que Deus colocou um limite ali e falou para onde Isaac tinha que ir. Isaac não podia passar daquele lugar. Deus falou assim: não vá até lá, Isaac. Porque, presta atenção, isso vale para a tua vida. Quando você passa do limite, você acaba perdendo tudo. E às vezes você passa muito do limite naquilo que você gasta, naquilo que você fala. Deus falou assim: Isaac, não vá para o Egito. Não passa desse limite, Isaac. Fica aqui, porque aqui você vai ser abençoado. Aqui você vai ter o controle, você vai conseguir viver, você vai ter o que comer. Agora, se você passar para lá, Isaac, passar desse limite, as coisas vão começar a se apertar na sua vida. Porque o Egito, Isaac, não é a terra que eu prometi para os seus pais. Lá, Isaac, além desse limite, não tem nada a ver comigo. Você está entendendo, sim ou não? E muitas vezes na tua vida é isso que está acontecendo. Você está indo além daquilo que Deus determinou para você. Mas, bispo, não é que Deus não pode te dar mais. O problema é que muitas vezes você passa do limite da onde Deus pediu para você ficar, da onde você tem o controle. Você passa do limite financeiro, passa do limite do cartão, passa do limite dos teus gastos. E é isso que está prejudicando a tua vida. Porque você está indo a um ponto aonde Deus não mandou você ir. Deus te deu sabedoria, discernimento, para que você pudesse sempre ficar ali dentro daquele limite, para que não venha faltar nada para você. Aonde você consegue gerir o teu dinheiro, as tuas despesas, os teus gastos. Só que quando você passa desse limite, você desobedece a palavra do Senhor. Você está entendendo isso ou não? Deus sabia que talvez Isaac ia querer ir para lá. Então ele falou: Isaac, não vá para o Egito. Fica na terra onde eu vou te mostrar. Você está entendendo, sim ou não? Deus, ele te mostra até onde você pode gastar. Você sabe quanto ganha. Às vezes falta inteligência. Você sabe aonde pode gastar. Você tem que aprender a ir até o teu limite. Não ultrapasse o limite. Não queira viver, não, eu tenho fé, bispo, e eu vou ultrapassar o meu limite porque eu sei que Deus vai enviar. A fé, ela é inteligente. A fé não é dessa maneira, Luca. A fé é inteligente. Você tem que usar a tua inteligência, irmão. Para que eu vou passar do limite sabendo que eu ganho X? Para que eu vou gastar mais sabendo que eu ganho isso? Foi o que Deus quis dizer ali. Falou assim: olha, não vá para o Egito. Porque o Egito não é uma terra que eu falei que ia dar ao teu pai. Não é algo que eu falei que podia habitar. Lá eu não fiz para vocês. Fica dentro desse limite, nessa terra. Porque aqui nesse limite eu consigo te abençoar. Eu posso prosperar a tua vida. Você vai ser abençoado quando você continuar ficando aqui nesse lugar que eu pedi para você. Sem extrapolar. Você está entendendo, sim ou não? Então entenda. Para de passar do limite. Hoje é dia da vida financeira, por isso que eu tô falando que isso envolve mais dinheiro, tá? Para de extrapolar o limite que você tem. Você tá entendendo, sim ou não?
para que você não comece a dar tudo errado na tua vida, para que você não fique perdida, para que você não faça e não consiga colher. Vai até onde está determinado para você ir. Não passe desse limite na tua vida financeira. Não gaste além do que você pode gastar. Tá entendendo, sim ou não? Para que você não fique prejudicada depois. Estão entendendo, igreja? E diz mais assim, vamos lá, presta atenção. Você tem que anotar o que eu tô falando. Tô te ensinando coisa que, ó, difícil você encontrar alguém que vai te ensinar dessa maneira. Não porque eu sou bom, pelo amor de Deus, não nisso, tá? Mas porque tô te pregando a palavra. Presta atenção, versículo 3. E peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Vou ler de novo, só um pouquinho, ó. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Olha que forte. Deus falou assim, Francinete: peregrina, fica nessa terra, e aqui eu serei contigo, e te abençoarei. Deus falou para ele: fica aqui, porque aqui eu vou ser contigo, e aqui eu vou te abençoar. Você está entendendo, senhor? Não? Presta atenção no que eu vou te falar. Sabe qual é o problema da nossa vida? Escuta, vou te falar a verdade. Vou dar um exemplo para você. A turma fala assim que temos que sonhar grande porque o nosso Deus é grande. Quem já ouviu isso daí? Já ouviu dizer isso? Não, tem que sonhar grande porque o nosso Deus é grande. Já ouviram? Mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa quer construir um prédio bem grande. Um prédio bem grande. Ela tem capacidade para isso. Só que é de um dia para o outro que ela vai construir esse prédio? É tão fácil assim construir esse prédio, igreja? É fácil? Ela querer construir um prédio grande? Não. Se ela não tiver capacidade para isso, o prédio vai cair, vai desmoronar. Se ela não tiver força para isso, ela não vai aguentar construir esse prédio. Então, escuta. Muitas vezes você quer algo muito além, muito a mais daquilo que infelizmente você ainda está capacitado para ter, para fazer. Esse que é o problema. E quando você está um passo maior do que a perna, você acaba tropeçando. Eu sei que todo mundo tem um sonho grande, todo mundo quer, mas você tem que estar capacitado para o tamanho do teu sonho. Você tem que se capacitar para aquilo que você quer fazer, para que você não se perca lá na frente. E Deus falou assim: olha, você fica aqui, nessa terra por enquanto. Porque aqui nessa terra eu vou estar contigo, eu vou te capacitar, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Não adianta você querer ir para um lugar muito maior ou para um lugar grande se você ainda não está capacitado para viver em um lugar dessa maneira. Você está entendendo, sim ou não? Primeiro, então, antes de sonhar, de querer realizar esse sonho grande, você tem que se capacitar para isso. Capacita, se capacita. Vai estudar, vai ver como tem que fazer, como é, para que você não dê um passo maior do que a perna e depois tropece, perca tudo e o teu sonho que é grande, que é lindo, se torne um pesadelo na tua vida. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais o teu sonho é grande, quanto mais você quer, você tem que entender uma coisa, que mais luta vai ter, mais capacitado você vai ter que ser, mais você vai ter que se esforçar, mais você vai ter que se entregar, mais você vai ter que se fazer, e talvez muitas vezes você não está pronto para isso. E eu não falo fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, porque tudo te abala, tudo que você escuta te deixa triste, magoada. Você já muda de opinião, você já quer desistir porque aconteceu isso, aquilo. Então, muitas vezes, antes de realizar esse projeto grande, você vai ter que se capacitar. Para que você seja forte o suficiente para ter vontade, para construir o que você quer, para construir o teu sonho, para construir o teu objetivo. Você tem que se capacitar para isso. Vou usar mais uma vez o Jander de exemplo. Desculpa, Jander. O Jander é cabeleireiro. Ele se capacitou para isso. Você está entendendo, sim ou não?
Capacita para que você possa ter nas tuas mãos como construir o teu sonho. Estão entendendo, igreja? Então Deus falou assim: Isaac, fica aqui, porque você ainda não está pronto para sair por aí, Isaac. Fica aqui, porque aqui eu vou estar contigo, eu vou te orientar, eu vou te abençoar. E depois que você estiver mais rico, mais próspero, mais capacitado, aí você vai para uma terra melhor. Mas por enquanto, fica aqui, se capacita aqui. Estão entendendo? Se capacite. Tá faltando. Vai atrás, se capacita, vai ver como que é, o que tem que fazer. Mas você tem que se capacitar. Antes de querer construir o teu sonho, se levantar o teu sonho. Porque não é tão fácil assim. Ah, eu sonho e eu... Não. Tem que se capacitar, tem que estudar, tem que dar bem estruturada, emocionalmente, psicologicamente, para que nada te abale, para que nada tire você do teu eixo, do teu objetivo. Estão entendendo isso ou não, igreja? Então se capacite. Antes de começar a construir o que você quer. Antes de começar a erguer o teu prédio, se capacita primeiro para que você saiba o que fazer. Estão entendendo, se não? Coloca aí pro bispo. Posso continuar? Presta atenção, ó. Presta atenção na palavra. Versículo 4. Escuta, ó. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações, Fafá. Olha que forte. E multiplicarei as tuas sementes. Coloca pro bispo aí, a semente, Catiene. A semente é algo pequenininha ou é algo grande? A semente é pequenininha ou algo grande? Coloca aí pro bispo. A semente é pequena, pessoal? Hã? Coloca aí pro bispo. É pequena? Então olha que forte. Ali não está falando que Deus ia multiplicar, Marla, algo que já era grande. Deus ia multiplicar algo que era pequeno. Semente é a geração, é os filhos, tá? Mas para você entender, levando para a vida financeira. Deus ia multiplicar algo que era pequeno. E aí que está o problema. Porque quando você quer começar as tuas coisas, o teu negócio, você quer começar com algo grande. Hã? Você quer começar? Não, eu quero começar já arrasando, estourando. A empresa, eu vou começar o meu salão. Mas escuta, Deus multiplica o que é pequeno, a semente. Não adianta você querer começar com coisas grandes, irmão. Aprenda a começar naquilo que você tem. Igual o bispo aqui, ó. A semente, pequenininho. Faço culto aqui online, não tenho igreja, não tenho. Mas eu comecei com a semente. E Deus vai multiplicando. Hoje temos o grupo, temos um monte de pessoas na live. Você está entendendo, sim ou não? Não adianta você querer começar de coisas grandes. Comece pela semente. Deus multiplica o que é pequeno. Você está entendendo? Não espere ter muita coisa para que você possa começar. Não espere ter tudo ao teu redor para que você possa começar. Comece com aquilo que você tem. Começa. Você está entendendo? Vou dar um exemplo, Alice. Bispo, só tenho uma máquina para costurar. Ótimo. Comece com aquilo que você tem. Está entendendo, sim ou não? Comece com aquilo que você tem. Por mais que seja pequeno, daquele pouco, Deus vai crescer, Rose. Deus vai multiplicar. Não espere ter tudo ou ter coisas grandes para começar. Se capacite. Capacite, que nem o bicho falou. Mas comece do pequeno. É uma lojinha online que eu faço. Um ponto. Bicho, eu vou vender roupa aqui na minha casa mesmo, bicho. Pequeno. E Deus vai multiplicando, te abençoando. E daqui a pouco você tá com uma loja, com 2 lojas, 3. Daqui a pouco tá com a maior loja da tua cidade. Mas comece do pequenininho. Todas as empresas grandes, ela teve um ponto de início. Teve empresas grandes que saiu de uma garagem. Teve empresas grandes que começou dentro de uma sala. Você tá entendendo? Às vezes você espera muito. Ter o salão, ter tudo. Não. Começa do pequeno. Deus falou assim: Isaac,
eu vou multiplicar as tuas sementes. Tá entendendo, sim ou não? Na Tramontina, né, você? Então começa do pequeno, irmão. A Aline, né, Aline, tem na casa dela, se não me engano, negócio de cílios. Na casa dela. Ela atende as pessoas, faz negócio de cílio lá nas mulheradas que gosta. Começa do pequeno. Bispo, eu amo cozinhar, bispo. Só que não tem... Faz marmitex pra vender na tua casa. Daqui a pouco tem um monte de clientes. Daqui a pouco você tá alugando mais um lugar. Mas começa. Se capacita, se estrutura. E começa daquilo que você tem. Tá entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Foi o que Deus falou. Ó, tu vai começar daqui, é pouco, mas aqui eu vou multiplicar a tua semente. Eu não preciso que você seja muito para que eu multiplique. Desse pouquinho aí mesmo, Nayara, que eu vou multiplicar. Daquilo que você faz, dos ovos de Páscoa, do chocotone. Só começa. Estão entendendo? Vender ovo de Páscoa na minha casa? Beleza, eu vou começar. Começa. E vai vendendo. Faz trufa, vai vendendo. Daqui a pouco todo mundo tá comprando a trufa, o chocolate. Mas não espera ter coisas grandes numa empresa para começar. O maior exemplo é eu aqui, ó. Não tenho igreja, não tenho altar, não tenho nada para começar a pregar a palavra de Deus. Tudo que eu tinha era um celular e uma caixinha de som pequenininha que eu ganhei da Maristela. Tudo. E eu comecei a fazer o culto. Vai fazer 2 anos que eu tô aqui, sustento a minha casa, a minha família com isso que eu faço. Prego a palavra de Deus, tenho meu ministério, tenho o meu povo. Comecei daquilo que eu tinha, um celularzinho. A primeira pessoa que entrou foi a Alice, aí foi entrando Cirleia, foi entrando Catiene, Rose, foi entrando e foi ficando. Hoje já somos uma família. Estão entendendo, sim ou não? Não esperei eu ter a igreja para que eu pudesse pregar a palavra de Deus. Tá em cima do altar para que eu pudesse pregar. Não esperei eu ter uma gravata, um terno, porque eu acho que foi até o ano passado, eu não tinha. Não esperei. Não, só posso pregar se eu tiver um terno. Preguei. No final do ano eu ganhei o terno. Você tá entendendo? Começa com aquilo que você tem. Amém? E diz mais assim. Vamos lá. Já preguei, falei demais esse versículo. Presta atenção. Versículo 5. Olha que forte. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Muito forte. Tá falando ali que Abraão guardou tudo o que era de Deus. Não tá falando que Abraão guardou aquilo que o mundo falava. Guardou os preceitos do mundo, a vontade das pessoas. Não tá dizendo que Abraão guardava a riqueza. Mas Abraão guardou tudo o que vinha de Deus. Tá falando ali. Portanto, Abraão me obedeceu. Porque através de Abraão que Deus ia multiplicar tudo. Mas sabe por quê? Porque Abraão guardava o que vinha de Deus. Abraão não estava guardando o que acontecia no mundo, guardando o que ele tinha, guardando os problemas, as coisas que ele via. Para Abraão o que importava guardar era aquilo que vinha de Deus. Os mandamentos, os preceitos, a palavra. Não tinha espaço na vida de Abraão para guardar o que vinha lá de fora. Apenas para guardar o que vem de Deus. Porque o que vem de Deus edifica. Te faz crescer. Te faz evoluir. Te faz amadurecer. E é o que está faltando para muitas pessoas. Amadurecer. Tem pessoas que precisam amadurecer mais. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver. Pensa você aí. Desde como faz 4 meses. Nesses 4 meses, você já quis ser tanta coisa. Já quis fazer tanta coisa e acabou não fazendo nenhuma. Tá entendendo? Porque falta amadurecer. Você tem que focar naquilo que realmente você quer. Em um mês você que não, um mês eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco, mas eu vou fazer isso daqui. Aí daqui a pouco, mas isso.
Você muda muito rápido porque você não é madura. Uma pessoa que é madura, ela tem foco, ela é firme naquilo que ela quer. Por mais que venha dificuldade, ela sabe o que ela quer, porque ela é madura. E você só consegue amadurecer quando você guarda aquilo que vem de Deus. Porque o que vem do mundo vem para te machucar, vem para te ferir, vem para te magoar, vem para te entristecer. O que vem do mundo vem para te puxar para baixo. Mas o que vem de Deus não. O que vem de Deus te edifica, te amadurece, te molda. Vou dar um exemplo aqui, outro exemplo. Mais uma vez, Aline. A Aline está madura. Desde a primeira vez que eu conheci ela, que ela veio aqui, o bispo conversou, expulsou o capiroto, batizou. Ela já é madura. Hoje é ela que está pregando, ela que chama as pessoas para vir para o culto. Você está entendendo, sim ou não? Você tem que amadurecer naquilo que você quer. Então você não pode ficar mudando toda vez. Tá? Ah, hoje eu quero isso, mas amanhã eu vou fazer isso. Aí semana que vem, não, mas eu acho que isso daqui, eu vou comer. Você tem que saber o que você quer para a tua vida, para que você não passe a vida toda sempre querendo ser ou fazer alguma coisa e chegue a um ponto que você não fez nada. Que você não fez nada. De tanto querer ser tudo ou fazer tudo, vai chegar um momento que você não fez nada e você não se tornou nada. Tenha um foco, um objetivo na tua vida. Eu quis ser bispo, quis ser pastor, e por mais que eu enfrente muita dificuldade, é o que eu quis ser. E eu passo por cima das dificuldades, do xingamento, das palavras, de um monte de coisa. Dificuldade, às vezes falta as coisas. Eu passo por cima porque é algo que eu quis ser. E nada pode parar aquilo que eu quero ser. Você tem que querer e você tem que fazer. Você não pode ficar mudando o que você quer. Senão vai chegar ao final do ano e você não fez nada. Tenha em mente. Tenha foco daquilo que realmente você quer. Não tire o teu foco por causa daquilo que fez, aconteceu, por causa da resposta ao contrário. Não, se você quer, você vai, mas vai atrás. Você está entendendo, sim ou não? Então amadureça. E mais uma vez, você só pode amadurecer quando você passar a guardar aquilo que vem de Deus. Porque o que vem de Deus vai te moldar, vai te capacitar, vai te orientar, Alice, meu amor. Vai te abençoar, vai te orientar. Tem uma irmã aqui que sempre que acontece, ela tem que tomar uma decisão, ela vem falar com o bispo, a Rose. Toda vez ela vem, bispo, o que o senhor... E tá certa ela, porque ela tá procurando orientação de alguém que estuda a palavra. Ela não tá procurando a orientação do bispo, não, mas da palavra do Senhor, de Deus. Aí ela vem, bispo, isso, bispo. Aí eu oriento, eu falo... Você está entendendo, sim ou não? Porque a palavra de Deus vai te orientar, vai te capacitar, vai te mostrar o caminho, vai te orientar no que você tem que fazer. Não adianta você buscar tudo isso no mundo lá fora. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo, igreja? Presta atenção, vamos lá, versículo 6, Alice, meu amor, tava com saudade já, hein? Versículo 6, presta atenção. Assim habitou Isaac em Gerar. Ponto. Olha que forte. Como Deus tinha falado, Isaac fez. Isaac não falou assim, mas Deus, eu acho que lá no Egito, Isaac não falou, mas eu acho que lá no Egito é melhor. Não. Você acha que Deus não sabe o que é melhor para você? Você que acha. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Que a gente acha que sabemos mais do que Deus sabe. Aí quando Deus faz algo, aí você fala, mas eu acho que isso é melhor. É aí que está o problema. Isaac não falou, Isaac por mais que pensou em ir para o Egito, quando Deus falou assim, fica aqui, Isaac não pensou duas vezes, Isaac ficou. Isaac não falou para Deus, mas Deus, mas eu acho que lá no Egito é maior para mim ir, né? Lá no Egito tem mais coisas. Deus é quem sabe o melhor para você. Pare de ficar só achando, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas eu acho... Eu tenho uma bronca, não vou falar raiva, mas eu tenho uma bronca enorme de quando as pessoas vêm pedir o conselho pro bispo. Aí quando eu termino de dar o conselho, as pessoas acham, mas bispo, eu acho que não é assim.
Então por que você veio pedir conselho pra mim se você acha que não é assim? Faz o que você quer. Oxi, se veio pedir pra mim, eu falo, através da palavra, e você fala, mas eu acho que não é, então faz do teu jeito, não vem pedir. Esse é o teu problema. Você pede as coisas pra Deus, mas aí quando Deus faz, aí você, mas eu não queria. Você fala pra Deus, Senhor, eu não aguento mais essa vida, esse casamento. Aí Deus vai lá e tira a pessoa da tua vida. Aí tá lá depois, mas foi embora, bispo. Você tá entendendo, sim ou não? Deus faz as coisas. Aí você vem com o teu acho. Não, presta atenção. Quando Deus faz, a única coisa que você tem que fazer é confiar naquilo que Deus tem feito. Porque Deus sempre sabe o que é melhor para você. Mais do que você. Você pode imaginar, você pode achar que sabe. Mas é Deus quem sabe o que é melhor. E Isaac fez como Deus tinha mandado. Isaac ficou naquela terra como Deus tinha mandado. Porque Deus tinha prometido para Isaac que ali ele seria próspero, seria abençoado, que ali Deus estaria com ele, que ali a semente dele iria crescer, iria frutificar. E Isaac confiou naquilo que Deus tinha falado. Pronto, acabou. Não precisou ficar achando, mas eu acho que lá, eu acho que é melhor. Deus falou que é isso. E eu confio no que Deus falou. Pronto, final. Estão entendendo isso ou não? Deus já falou que vai mudar a tua vida, que vai te prosperar, que vai te abençoar, que vai guardar. Deus falou que você comeria o melhor dessa terra. Deus falou que Ele é o teu pastor e nada falta. Mas você tem que confiar naquilo que Ele falou. Ele é meu pastor, mas eu fico preocupado. Ai, meu Deus, quem vai me ajudar? Aonde eu vou ter dinheiro? Deus falou, mano. Você está entendendo isso ou não? Presta atenção. Versículo 7, escuta. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura não o matassem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era muito formosa à vista. Eu quero ver agora quem estava estudando a Bíblia. Aqui está dizendo assim que ele omitiu, não que mentiu. Mentir é quando você muda, omitir é quando você oculta fatos. Ele omitiu aqui. Mas teve um homem na Bíblia que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Isaac. Alguém lembra pro bispo quem era esse homem? Que ele chegou numa terra, aí perguntaram quem era a mulher, e ele falou, é minha irmã. Realmente era a irmã dele. Ele era casado com a irmã por parte de pai naquela época, tá? Alguém lembra quem era? Aê, Dani! Isso, Francineide. Piedade, que eu sei que é Piedade ali. Exatamente. Abraão, Teresa. E Abraão era pai de quem? De quem que Abraão era pai, igreja? Coloca aí pro bispo. De quem que ele era pai? Que eu tô pregando aqui, coloca aí. Vamos ver se você sabe mesmo. Tô pregando aqui. Se colocar Sansão, Moisés. Isso, Catiene. Isaac. Olha que forte. Então presta atenção. Aquilo que aconteceu lá atrás, que Abraão tinha feito lá atrás, Teresa, Isaac fez também. Isaac fez igual o pai. Mas, Bíblia, o que isso quer dizer com a vida financeira? Vamos lá, eu dou um exemplo para você. Quem já viu aí aquelas famílias que são bem ricas? E a riqueza, ela passa de geração em geração. Já viram, já? Aquela família que é rica desde lá de trás e foi passando para os filhos, para os netos, e a riqueza continua sendo mantida, o dinheiro. Isso se chama educação financeira. Eles aprendem já desde pequenininho a como trabalhar com dinheiro, a como guardar, a como manter. Isaac já tinha passado por aquilo. Para você ver, ele fez o que o pai tinha feito. E aí que está o teu problema. Porque você tem feito na sua vida aquilo que algum dia lá atrás o teu pai, a tua mãe fez.
Às vezes os teus pais não eram pessoas que guardavam dinheiro. Às vezes ela gastava tudo na bebida e na bagunça. E querendo ou não, você trouxe isso para a tua vida. Você se tornou ou faz aquilo que você aprendeu com a tua família, com a tua casa. Você está entendendo isso ou não? Teus pais gastavam e não se mantinha, e você começa a fazer a mesma coisa que você aprendeu lá atrás. Só que isso tem que quebrar. Porque se não deu certo para eles, não vai dar certo para você. Não vai dar. E talvez você trouxe para a tua vida essas coisas. De gastar, de não poupar, de fazer e de querer e... Não pode. Para que você possa manter algo na tua vida, você precisa se educar. Não estou falando de educação, mas educação financeira é importante. Você está entendendo? Talvez você aprendeu a gastar. Você não aprendeu a poupar. Uma pessoa que ela aprende a gastar, ela vai fazer isso o resto da vida dela toda, enquanto ela não mudar o que ela aprendeu. Então Isaac, já tinha acontecido isso com o pai lá atrás. E aconteceu a mesma coisa. Isaac fez a mesma coisa que o pai fez. Omitiu. E querendo, não, por mais que não fosse uma mentira, ia trazer uma consequência, um problema. E olha o que aconteceu. Já vamos terminar a palavra já. Presta atenção que já vai chegar no versículo essencial que eu quero que você escreva no pano, tá? Na toalha. Versículo lindo. Vai ser um versículo do nosso ministério por enquanto, tá? E para nossa campanha. Presta atenção. Versículo 8. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Ó, tá vendo? Tem que brincar com a esposa, com o marido. Mas não é sobre isso. Presta atenção. Isaac estava brincando com Rebeca, sorrindo, dando risada. Escuta que forte. O mundo todo estava passando por uma dificuldade. Estava tendo fome no mundo todo. Só que Isaac e Rebeca estavam brincando. Sabe por quê? Porque eles confiaram naquilo que Deus falou. Quando você confia na promessa do Senhor, o mundo ao teu redor pode desabar. O mundo ao teu redor pode cair. Só que você não. Porque você confia naquilo que Deus determinou para a tua vida. Isaac estava brincando, estava sorrindo, porque Isaac confiou naquilo que Deus falou para ele. E por mais que o mundo lá fora estava passando fome, estava com necessidade, Isaac sabia que a fome, a necessidade, em outras palavras, Isaac sabia que o desemprego, Isaac sabia que a fome não ia chegar até a casa dele. Quando você busca Deus, quando você confia no Deus que você serve, quando você confia na promessa do Senhor, o desemprego, a fome, a miséria não chega na sua vida. Você está entendendo, sim ou não? Pode o mundo todo desabar, só que a promessa de Deus continua firme sobre você. Isaac estava brincando, enquanto todo mundo estava passando dificuldade. Enquanto o mundo lá fora estava destravado, a fome estava aumentando, Isaac estava lá. Porque Isaac fez o que Deus mandou. Ficou naquele lugar. Isaac ouviu o que o Senhor falou. Isaac cumpriu o que Deus ordenou. Então quando você escuta o Senhor, você cumpre o que Deus pede, você não precisa temer mal nenhum. Você não precisa ficar desesperado por aquilo que está acontecendo ao redor, por aquilo que está acontecendo lá na tua empresa. Quando você escuta e quando você pratica, quando você faz o que Deus mandou. Estão entendendo, sim ou não? Isaac estava brincando, sorrindo. É igual o bispo aqui. Como assim, bispo? Irmão, para mim não importa o que está acontecendo. Deus, Ele cuida de mim, me abençoa. Deus, Ele traz o alimento. Até hoje, nunca faltou uma caixinha de leite para minha filha. E olha que eu só faço a obra de Deus, só aqui fazendo um culto aqui. Através dos presentinhos, das ofertas, do dízimo. Nunca faltou uma caixinha de leite para minha filha. Nunca faltou uma fralda para minha filha. Tava falando para minha esposa, olha, amor,
Nunca faltou um leite para beber. Nunca faltou nada. Nenhum pacote de fralda. Sempre quando tá acabando, Deus envia alguém para ajudar. A Neuza ajuda demais o bispo. Sempre ela envia uma ofertinha pro bispo. Sempre na hora que eu mais necessito. Cirleia, enfim, eu não vou citar nomes aqui para não ser ingrato, tá? Mas aqui tem pessoas que nem ontem o bispo falou que eu precisava de R$200. Não tenho. Eu consegui R$61. Teve uma irmã que mandou 50, outra que mandou 10, outra que mandou R$1. Glória a Deus que mandou R$1, já faz diferença. Mas Deus sempre cuida. E talvez hoje eu consiga inteirar os 200, não sei. Mas eu consigo. Você está entendendo, sim ou não? Mas para isso acontecer, você tem que ouvir e praticar aquilo que Deus te pediu. Isaac estava lá brincando com a Rebeca. E vamos lá, já vai encerrar. Falta 2 versículos, aqui eu falo demais, perdão. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se deitaria alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Então olha para você ver. Aquilo que Isaac falou podia trazer para aquele povo um delito, um mal, um erro. Por algo que, uma frase que Isaac falou ao contrário. Porque se fosse irmã de Isaac, qualquer um podia tomá-la como mulher. Podia pegá-la como mulher. Preguei mesmo, eu sei. Tá até marcada a data aqui, ó. Preguei mesmo. Você tá entendendo, sim ou não? Mas presta atenção. Escuta. É a mesma coisa na tua vida. Como assim? Às vezes você omite. Eu sei que a tua intenção muitas vezes é querer ajudar. Querer ajudar a família, o parente. Só que você tem que entender que tem momentos que você não pode dar essa ajuda. Porque você está passando também por uma situação difícil. Se Isaac tivesse falado ali, não, é minha mulher, o mal não ia vir, não ia ter esse constrangimento, não ia ter esse problema. Mas Isaac quis falar algo que ele não estava vivendo, que não era. E às vezes você quer fazer coisas que você não pode no momento. Você quer entregar, quer ajudar, quer dar para a família, para o filho, para a filha. Você tem que aprender a dizer no momento não. Não é assim, não pode. Você tem que aprender a falar a verdade. Não adianta você querer falar para agradar as pessoas. Não adianta você querer ser a mão aberta, sabe? Mas depois, você está entendendo? Você não. É que nem aquela pessoa que entrega para as pessoas, depois ela fica chupando o dedo com vontade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu der ovo de Páscoa para todo mundo e não comprar um ovo de Páscoa para mim, eu vou ver todo mundo comendo chocolate e eu vou ficar lá babando. Pronto, dei ovo de Páscoa para todo mundo feliz, e eu tô aqui, sem nada. Você tá entendendo, se não? É isso que não pode acontecer na sua vida. Então escuta, não omita realmente. Não omita, não tô falando pra você dar informação, mas tem momentos que não é não. Tem momentos que você não pode, não pode. Nem que seja o bispo pedindo oferta pra você, irmão. Tem momentos que você tem que saber ser sábio. Eu sempre falo pra você, irmã, só me ajude se você tiver condições. Não é o que eu sempre falo? Eu nunca obriguei ninguém a nada. Eu sempre falo, pessoal, só oferta o bispo se você tiver condições. Se não for faltar para tua casa, para o leite das crianças. Eu sempre falo isso. E você tem que ser verdadeiro. Nesse momento eu não posso. Nesse momento não. Não é falta de fé, mas é inteligência. Você está entendendo? Não omita as coisas. Haja realmente a verdade, para que não traga problema para a tua vida. Agora o versículo principal. Eu quero que você marque esse versículo e que você escreva nessa toalha. Vou escrever como? Se vira, irmão. Só falta também eu ter que sair daqui para ir na tua casa e escrever na toalha. Dá teus pulos, dá teu jeito. Pega a caneta, compra outra e escreve na toalha. Tem que fazer tudo? Escreve aí. Faz o que o bispo está pedindo, tá? Estou profetizando na tua vida. Isso vai acontecer.
E presta atenção. Segura agora que eu vou dar um tapa na orelha agora. Presta atenção. Pode sim, Rose, pode sim. Lá no versículo 12. Vai lá no versículo 12, que é o versículo que eu quero que vocês guardem. Presta atenção, Pamela, nesse versículo. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano com medidas, porque o Senhor o abençoou. Olha que versículo forte, versículo lindo. Deus me deu esse versículo, sabia? De madrugada, quando eu estava buscando, orando por vocês. Deus me deu esse versículo. Vou ler de novo, eu quero que você escreva. Escreve o versículo e embaixo é onde está escrito. Presta atenção, eu vou pregar sobre ele. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Presta atenção. Agora vem o puxão de orelha que eu vou dar em vocês. E porque eu amo vocês. Quem aí, todo mundo aqui já ouviu falar do bispo Bruno Leonardo? É Bruno Leonardo. Todo mundo já ouviu falar, né? Do bispo Bruno Leonardo? Já ouviram? Não vou falar mal dele, fica tranquilo. Já ouviram falar do bispo, né? Presta atenção, pessoal. Lá é uma terra, é um ministério como o nosso é, uma terra. Muitas pessoas semeiam lá. E não estou falando semear em dinheiro. Como assim? Vocês já viram que as pessoas que assistem o culto, a reunião, live, eu não sei o que ele faz, não conheço, tá? Vocês já viram que essas pessoas, elas sempre compartilham a oração, os vídeos. Vocês já viram isso? Elas sempre compartilham, irmão. Toda pessoa que assiste tá lá no TikTok, tá lá no Facebook. Elas compartilham. Estão semeando naquela terra. Agora, aqui no nosso ministério não faz isso as pessoas. São poucos que fazem. Você não tem semeado na terra que Deus colocou. As pessoas que Deus colocou naquela terra têm semeado. Você não tem. O bispo Bruno Leonardo é um homem de Deus, mas ele não conhece as pessoas, ele não fala com as pessoas, não sabe nem o nome delas, não tem o número de telefone para as pessoas ligar quando precisa, mas mesmo assim as pessoas semeiam, compartilham, divulgam. Aí aqui você tem uma terra onde você tem um pastor, um bispo que te atende, que te orienta, que fala com você, que puxa a tua orelha, que te corrige, que ora, e você não semeia nessa terra. Então, em outras palavras, você tem um bispo, só que eu não tenho um povo. Você tem alguém para orar, para fazer, para tudo, só que eu não tenho um povo que possa me ajudar. Dá para contar nos dedos as pessoas que fazem isso. Sempre. Dá para contar nos dedos. As pessoas que compartilham a oração, que compartilham a palavra, compartilham a live. Vocês têm só alguém para orar, vocês têm um bispo para cuidar de vocês, para orientar, só que parece que eu não tenho ovelha para plantar. Você está entendendo, sim ou não? A Bíblia falou assim que ali ele semeou e ali ele colheu no mesmo ano. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Não estou falando de dinheiro, não. Escuta, você tem que aprender a semear na terra que Deus te colocou, para que nesse ano você possa colher. Como você quer colher para a tua vida se você não planta? Hã? Deus te deu a terra, Deus colocou quem cuida, quem orienta, Deus te deu a semente, que é a palavra, que é a rede social, só que você não está plantando. Hã? Podia usar muito bem essa palavra aqui para falar de dinheiro, para falar assim, olha, você vai plantar uma oferta, porque não é assim? Você vai plantar uma oferta e você vai colher ainda esse ano. Você vai plantar uma oferta de R$100 e até o final do ano você vai colher 1.000. Não é assim que faz a igreja? Hã? Mas algum dia eu pediu isso para vocês? Nunca. Tudo que eu peço, pessoal, compartilha a oração, compartilha a live. Tudo que eu peço. Nunca falei assim, olha, você vai plantar e tal. Tudo que eu falo é coisa que você pode fazer, que você é capaz de fazer. E mesmo assim vocês não fazem. Então o que mais? O que mais que eu posso fazer? Como eu vou te ajudar a colher se você não me ajuda a semear?
Você está entendendo, sim ou não? Então presta atenção. Isaac plantou na terra que Deus mandou. Talvez Isaac queria estar para o Egito, queria estar em outro lugar, mas Isaac plantou aonde Deus tinha mandado. Deus te colocou aqui nessa reunião, colocou aqui nesse ministério. Você pode... Planta, semeia. Não estou falando de dinheiro mais uma vez, tá? Pelo amor de Deus, para depois não falar, o bispo está mandando dar dinheiro. Tem que dar mesmo, mas não estou falando de dinheiro. Semeia a palavra. Poxa, eu posto lá o vídeo de oração. O que custa? E olha que forte. Eu não estou falando para você semear para mim. Porque quando você compartilhar a oração, compartilhar a palavra, não é para mim que você vai estar fazendo, não. É para quem precisa. É lógico que você vai estar ajudando o ministério, glória a Deus. Mas tem muitas pessoas que precisam. Poucas pessoas passam aqui no vídeo do bispo, eu tenho que pedir toda a reunião. Você não semeia na terra que Deus colocou para você. E se você não semear, você não vai conseguir colher. Foi o que Isaac fez. Isaac semeou e naquele mesmo ano ele colheu sem medida, porque Deus o abençoou, Paulo. Então, se você quer essa bênção para a tua vida, aprenda a semear no teu ministério que Deus colocou você. Aprenda a semear nessa terra. Você está entendendo, sim ou não? Mais uma vez, não estou falando de dinheiro. Por mais que o bispo precise, por mais que eu precise, não é o teu dinheiro que me importa. Você tem muitas maneiras de me ajudar. Tem pessoas que me ajudam com oferta. Glória a Deus por isso. Preciso tanto, só Deus sabe. Mas você pode ajudar com um pouco que você tem. Lembra lá? Com a sementinha. Compartilhando um vídeo, compartilhando uma live. Já ajuda demais. Então parece que só você tem um bispo, mas eu não tenho ovelha, eu não tenho membro. Porque só eu posso te ajudar. Você está entendendo? Sim ou não? Tem pessoas aqui que estão na live porque um dia alguém ajudou a pagar a internet. A Rose já ajudou a pagar a internet. O Jander já ajudou a pagar a internet. Nossa, irmão. Você sabe o que é isso? É semear, é fazer a obra. Se tem pessoas que conseguiram ouvir a palavra porque um dia alguém ajudou a pagar a internet. Você está entendendo? Eu não tenho nada, irmão. Olha pro bispo. Eu estou pregando de terno hoje porque eu ganhei. Não tenho nada. Tenho uma casinha de madeira, eu tenho minha família, tenho meu povo, uma igreja online. Eu não tenho. Tudo que eu tenho é o que é de vocês que vem. Então, por favor, me ajuda. Porque assim como eu estou aqui para vocês, eu preciso que vocês estejam aí por mim. Amém? Amém, igreja? Então que nessa noite você possa aprender a semear. Fala para Deus aonde você estiver. Combinado? Eu quero que você escreva no pano. Se você já não escreveu ainda, eu quero que você escreva aí nesse pano, nessa toalha, o versículo 12. Escreve aí assim, ó. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Se você começar a plantar nesse mesmo ano, você vai colher sem medida, porque o nosso Deus vai abençoar a tua vida. Amém, Guilherme? Amém? Escreve esse versículo, escreve Gênesis, capítulo 26, versículo 12. E escreve esse versículo embaixo. E eu quero que você use esse pano. Eu vou consagrar agora essa toalha. Amém? E você vai determinar nessa toalha. Porque você vai colher ainda esse ano a bênção para a tua vida. Eu quero que você use essa toalha. Não é para deixar guardada. Use no enfermo, no viciado. Coloca na carteira de trabalho. Use, tá? E você vai ver o milagre acontecer em nome de Jesus. Combinado? Combinado? Então onde você estiver, pega essa toalha nas mãos. A minha já está aqui. Pega nas tuas mãos. Quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você leve nesse momento o teu pensamento até a Deus. E fala para Ele de todo o coração, porque você não está só nessa terra. Você não está sozinha. Deus prometeu na palavra que iria estar contigo. Se você continuasse firme. E Ele vai te honrar se você continuar firme na presença dEle. Senhor, por mais que eu faça, Que eu não tenho medo de caminhar. de caminhar
Fala pra ele, Francineide, fala de coração. Sinto uma insegurança, Pois sou ser humano imperfeito. defeito, Fala pra Deus. imperfeito, Mas sim, mas sei que os teus olhos estão sobre mim, sobre mim pra me vigiar. a me vigiar. Declare de coração pra ele. Fala assim, Aline. Mas quero ouvir tua voz Dizendo, não temas. Escuta, sou contigo, só confia em mim. só confia. Levanta tuas mãos e declara, Guilherme, eu sei. Sei que não estou só. Isso, fala de coração, Paulo. Pois sinto Tua presença, eu sei que não estou só. sei que Declara, não Rose. estou só. Isso, fala de coração. Posso até descansar, Repousar. repousar em teus braços. Você não está só quando você obedece à voz do Senhor. Continua nessa terra, porque Deus vai prosperar tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos. Declara para Ele, Senhor, eu sei que eu tenho limite, Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar. de caminhar. Declara, Mariana, fala de coração. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano, imperfeito, com defeitos. Isso, declara. Imperfeito, Mas eu sei, Lázaro, mas sei que os teus olhos estão sobre mim, sobre mim pra me vigiar. a me vigiar. Declara de todo o coração. Fala pra Ele. Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas, Eu sou contigo. contigo, Só confia, Rose. Confia e vai na fé. confia. Declara de todo o coração. Eu sei que não. Eu sei que Não estou só. Fala pra Ele, Nayara. Declara assim. pois sinto Tua presença. Eu sei que não estou só. sei que não estou só. Declara de todo o coração, Vitória. Posso até descansar, Repousar. repousar em teus braços. Fala pra Ele que não estou só, Senhor. Declara de coração. A tua presença, verdade. Presença em mim. Que eu não estou só, Jânio. Escuta, Catiene, pra você. Repousar em teus braços. Meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Tem momentos da nossa vida que achamos que estamos só. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Porque aquele, meu Deus, que conserva a tua palavra, jamais anda sozinho. E como está escrito nesse versículo, ó Pai, e nessa toalha, Isaac plantou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu. E é o que vai acontecer nessa vida. Ela não tem coisas grandes para plantar. Não estou falando de dinheiro, de bens materiais. Talvez o que ela tenha para plantar, meu Pai, é algo pequenininho. Ela acha que é pequeno, mas através dessa semente pode fazer toda a diferença. E ela vai plantar, meu Deus, não porque eu pedi, porque eu faço isso há tempo, mas porque, meu Pai, ela quer que a tua palavra cumpra na vida dela. Ela vai plantar porque ela te ouviu, e ela vai colocar em prática o que ela aprendeu. Ela vai, meu Pai, se estruturar, ela vai aprender, ela vai te ouvir, para que o sonho que é grande, meu Pai, ela tenha capacidade de construir. Oh, meu Deus, que ela possa agir, meu Pai, sem ficar esperando as coisas acontecerem. Que ela coloque em prática e plante, para que ela possa colher ainda esse ano a bênção financeira
a prosperidade, a paz, o amor, a transformação na área financeira dela, na família, na casa. Oh, meu Deus, ouça o meu clamor, meu Pai, e se há em mim, meu Deus, um pouco de justiça, se eu sou justo diante dos teus olhos, que a tua palavra se cumpra no meio do meu povo, no meio das minhas ovelhas, a quem eu dedico, meu Pai, a minha vida, a quem eu dedico o meu clamor, a minha oração. Só o Senhor sabe o carinho e o amor que eu tenho por elas. E se eu estiver mentindo, que o Senhor arranca a minha vida. Só o Senhor sabe como eu tenho buscado para que o meu povo seja abençoado. Como eu tenho orado por cada um para que a mudança aconteça. Só que sozinho, meu Pai, eu não consigo. Porque eu também tenho limites. E eu sei, meu Deus, até onde eu posso ir. Ensina o teu povo, meu Pai, até onde essa pessoa pode ir. Toca, meu Deus, e fortaleça o cansado. Tira de lá a tristeza, a mágoa. Reestrutura essa vida para que nada venha abalar a voz do ímpio, do mundo, do gentil. Não permita que nada abale essa pessoa. Que ela saia daqui completamente fortalecida, estruturada, para que ela venha colher ainda esse mês, ainda esse ano, ainda essa semana, a resposta que vem do Senhor, o milagre que vem das tuas mãos. É o que eu determino nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga: eu recebo a colheita do Senhor na minha vida. Amém e amém. Amém, igreja. Que essa toalha esteja consagrada pelo poder de Deus. E que quando você usar essa toalha, quando você plantar a tua fé, que você venha colher um milagre para a tua vida. Amém, Dani. Amém, Teresa. Mas eu quero que você use essa toalha da mesma forma que você usou o sangue do Cordeiro, que você usa o pão, a água, que você usou o sal. Eu quero que você use com fé, porque está determinado sobre ela a unção do Senhor. Se há unção na minha vida, se eu realmente sou um homem de Deus, usado por Deus, quando você determinar, você plantar, você vai colher, em nome de Jesus. E que ainda esse ano, Crevaldo, a situação, as coisas venham mudar para a tua vida. Amém, Jander. Amém, Francineide. Alice. Amém, Kelly. Amém, Nayara. Manda um ovo de Páscoa pro bispo. De pistache. Amém. Mas escreve mesmo, tá? Esse versículo lindo. Lindo demais esse versículo. Vou até colocar lá no meu status. Vou mudar meu status. Vou até colocar lá. Esse versículo é lindo, profético. Essa madrugada, o bispo estava orando por vocês. Aí o bispo foi ler um pouco a palavra. Aí Deus falou: olha, Deus me mostrou lá. Foi lá no versículo. Eu sou caro, né? Amém? Desse jeito. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém, Neuza, meu amor? Que bom ter você aqui com a gente, Neuza. Deus abençoe. Gostaram da palavra, pessoal? Gostaram do culto, da reunião? Espero que a palavra tenha falado com você, Rose, tá? Espero que a palavra tenha te incentivado, te mostrado o caminho, colocado na mente, tá bom? O que faltava. Gostou, Catiene? Senti sua falta ontem. Você acha que pode dar percebido pro bispo? Ó. Senti falta da Catiene aqui ontem, né, Jefferson? Viu, Aline? O Jefferson tava aqui ontem, tá? Eu falei: ó, o Jefferson veio. Dei parabéns pra ele. Amém? Obrigado, Nayara, pela tua presença aqui. Tá desculpada, tá, Catiene? Só mandar um ovo de Páscoa pro bispo porque eu desculpo. Amém? Ó, meus amores, por gentileza, mais uma vez, ninguém é obrigado a me dar nada. Dinheiro nenhum. Mas assim como você, o bispo também precisa, tá? E se eu tô aqui para te ajudar, é porque o Senhor tem me sustentado através da tua ajuda. Então, por favor, o bispo falou que falta... Eu precisava de R$200.
Eu ganhei R$61 ontem, tá? Não vou falar o nome das irmãs que mandou, porque às vezes elas não gostam, mas tem uma irmã mandou 50. Teve uma pessoa que mandou R$10, eu nem sei quem é. Desculpa, eu não vou falar a verdade, tá? Eu não sei o nome da pessoa. Não, eu sei o nome da pessoa, mas eu não sei quem é essa pessoa que mandou R$10. E tem uma irmã que mandou R$1. É o que tinha, glória a Deus por isso, tá? Então, de 200, tira 61, quanto que fica? Quanto que falta? 39? 39 não, 139? É isso? Sei lá. É por isso daí mesmo, é 139 eu acho, né? Se fosse 60 redondo, ia faltar 140, né? É 61 que eu ganhei. Então falta R$139. Se você puder ajudar o bispo de coração, por favor, tá? Se você puder ajudar, não tire da tua casa, não tira do leite dos teus filhos, não tira... Ah, foi você, perdão, Francineide, que apareceu outro nome lá, tá bom? Apareceu o nome de um homem, se eu não me engano. Aí por isso que o bispo não sabia, tá? É bom que ela fala para depois o bispo não passa por mentiroso. Amém, tá? Deus abençoe. O bispo não sabia, tá bom? Mas que Deus abençoe. Tá vendo, pessoal? O bispo tá falando a verdade para não falar que eu tô mentindo, tá? Nunca vou mentir, tá amarrado o nome de Jesus. Exatamente esse nome aí que apareceu. Como eu nunca vi, eu falei, não sei quem é que me mandou. Eu sempre falo a verdade, tá amarrado o dia que eu mexi. Então, por favor, se você puder ajudar o bispo de coração, falta R$139. Bispo, pra que é? Não interessa. Pro bispo pagar as contas, pessoal. Não é pra comprar ovo de Páscoa da Cacau Show. Que eu queria, mas não é, fica tranquilo. Não é. Queria comprar, lógico, mas não é pra isso, tá? Quando for eu vou falar. Quando for eu vou falar, sabe o que eu falo? Que eu posto tudo que eu compro lá, quando eu faço uma comprinha eu posto no grupo. Não tem mentira aqui, não tem conversa fiada, tá? Mas não é não tenho mesmo, é pra pagar umas contas que faltam, tá? Falta 139, se alguém puder, por favor, de coração, você ajuda o bispo, ajuda a obra de Deus. Combinado, meus amores? Que Deus possa abençoar. Passem lá nos 2 vídeos que o bispo postou hoje, de oração. E do versículo Não Temas, o bispo tá postando um vídeo, tá? Da campanha do Não Temas, todos os dias. O bispo postou o vídeo hoje de novo lá. Tá bom? Muito obrigado por tudo, pelo carinho. Quem quiser entrar no grupo e falar com o bispo, só mandar um oi aqui, ó, nesse número aqui. Eu te atendo com todo amor, com todo carinho. E te coloco lá no grupo, tá? Você não paga nada. Só peço para que você venha pra live. Não adianta eu te colocar no grupo e você não vir mais pro culto. Eu vou tirar algumas pessoas de lá, eu não quero ser chato. Mas a pessoa não vem pra reunião, eu não quero ser chato. É chato isso, né? Eu ter que tirar lá do grupo. Mas a pessoa tem que ir, pô. É grupo da igreja. Aí a pessoa não vem pra reunião, aí vai ficar lá fazendo o quê? Nada. Não adianta ter números, né? Não adianta ter muitas, não é a quantidade. É a qualidade de pessoas. Na verdade, é a qualidade, não é a quantidade. Que adianta ter 1000 pessoas lá e vir 10. Não funciona. Amém? Ó, meus amores, que Deus abençoe. Traz minha filha aqui, amor. Minha esposa vai vir trazer a Clarinha aqui pra vocês verem antes de eu fechar a live. Ô, amor da minha vida. Agora tá andando. Misericórdia, Marla. Agora não para mais, meu Deus do céu. Complicado. Vem, amor. Olha lá, dá tchau pro povo. Tchau, povo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Marla. Deus abençoe em nome de Jesus. Multiplique na tua vida, né, bebê? Nossa, irmão. A casa já é de madeira, já tá caindo. Agora minha filha começou a andar. Misericórdia, parece que tá passando um terremoto dentro de casa. Né? Ela tem uma Bíblia já. Ela pega a biblinha dela e vai ficar falando, sabia? Ela veio com a Bíblia, eu acho, né? Aí ela pega a biblinha dela lá e fica. 1 ano já, você acha? Exemplo que vai seguindo. Catiane, Deus abençoe, meu amor, em nome de Jesus. Que não falte na tua casa, tá? Amém? Ó, precisando do bispo, eu tô à disposição. Que Deus abençoe. Uma ótima noite. Marla, tá frio aí? Que aqui, meu Deus. Pessoal, aqui onde o bispo mora tá muito frio. Muito frio. Pra tomar banho, eu vou falar pra você. Só Deus na minha vida. Tá frio demais aqui, irmão. Aqui no sul. Não dá, não. Senhor, e o chuveiro não esquenta.
Meu Deus do céu. Ó, minha filha tá até com roupa de lã. Ó, beijo, seu Clevaldo. É mesmo, Francineide? Que bom, fico feliz. Que Deus abençoe. Manda beijo pro povo. Beijo, povo. Dá tchau. Deus abençoe, meus amores. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração pelo carinho. Até amanhã, em nome de Jesus, né, amor? Manda beijo. Beijo, povo de Deus. Que Deus abençoe.